Bom, imagina um governante preparando um evento religioso mais importante de, tipo, toda a sua vida. Aquele tipo de evento monumental que define um reinado, né? Exatamente. Um evento que, de acordo com as tradições da época, exigiria o abate de milhares de animais. A gente está falando de um verdadeiro mar de sangue para apaziguar o universo e garantir a prosperidade do império. O que era o padrão absoluto, assim, inquestionável. Sim, mas aí, em vez de recorrer à violência, esse rei decide oferecer, adivinha só, manteiga clarificada. É, o famoso ghee. Isso. E em vez de usar, sei lá, trabalho escravo ao forçado para construir os altares, o evento inteiro é movido a trabalho estritamente voluntário. Parece até lenda de uma utopia moderna, né? Como uma única tradição pegou essa ideia de derramamento de sangue e a transformou em algo totalmente reconhecível. E para dar o contexto exato para quem nos ouve, essa transformação radical é o coração do Sutta Kuttadanta. Que é um texto super importante, certo? Com certeza. Ele faz parte do Cânone Pali, que, para quem não está tão familiarizado, é basicamente a coleção fundamental de textos do budismo Theravada. É a base histórica dos ensinamentos budistas. Ah, legal. E o cenário dessa história é bem conflituoso, não é? Muito. É um embate direto com o brahmanismo, que era a religião dominante na Índia naquela época. No brahmanismo, os sacerdotes, os brahmanes, detinham, tipo, um monopólio da comunicação com os deuses. E eles faziam isso através daqueles rituais complexos. Exato. Rituais extremamente complexos, caríssimos e, na grande maioria das vezes, focados em sacrifícios a animais sangrentos. O que nos leva à nossa missão neste mergulho profundo. A gente vai desdobrar essa narrativa fascinante e explorar como Buda pegou a ideia tradicional de sacrifício, Que era vista quase como uma transação financeira, né? e isso um preço físico a ser pago para obter recompensas mundanas e uma vida boa após a morte. Ele pegou isso e virou de cabeça para baixo. Uma mudança brutal. Completamente. É uma revolução focada puramente na ética e na transformação interior. E olha, o que torna essa jornada imperdível é o método que ele usou. Porque não se trata de uma crítica agressiva ao status quo. Não tem ninguém gritando na praça. Nem um pouco. A história mostra como tradições profundamente enraizadas que mantinham a ordem através do medo podem ser reinterpretadas com uma inteligência pacífica que é, assim, assustadora. É sobre expandir uma crença até que ela mude de forma naturalmente. E tudo começa com uma história dentro de uma história, né? O texto inicia com o Buda relatando um evento de uma de suas próprias vidas passadas. Uma técnica clássica. Clássica. Ele introduz a figura do rei Mahavijita. E a descrição do reino desse rei foge muito do estereótipo de uma nação em crise precisando de ajuda divina. É o extremo oposto, na verdade. Sim, o reino é basicamente utópico, a praga dos ladrões foi eliminada, a economia está crescendo absurdamente, as colheitas são superabundantes. E o texto usa umas imagens muito bonitas para ilustrar isso. Muito. Diz que as pessoas estão tão tranquilas que brincam com os filhos na rua e dormem com as portas de casa escancaradas. É tipo o auge da prosperidade. E esse detalhe inicial é essencial para entender a psicologia da coisa toda. Porque em muitas culturas, quem nos ouve deve saber, o sacrifício nasce do desespero. Para acabar com uma seca, vencer uma guerra. Exatamente. Mas aqui, a gente tem um rei no ápice absoluto do poder. O motor da ação dele não é o desespero, é o desejo de perpetuidade. Aquele medo humano básico de perder o que tá bom. Perfeito. Ele quer congelar esse momento de sucesso. E aí o rei Mahavijita olha para toda essa perfeição e pensa algo como: bom, como eu garanto que isso dure para sempre, para mim, nessa vida e na próxima? E a resposta óbvia para um rei antigo é: realizar um grande sacrifício. Então ele convoca o capelão Brahmani dele, que funciona como uma mistura de líder espiritual e estrategista-chefe do Estado, e pede instruções de como fazer isso. E é bem aí que a burocracia do evento toma um rumo muito inusitado. Porque o capelão não responde com uma lista de materiais, tipo, compre 100 vacas e 200 bodes. Não mesmo. Ele responde com um plano de contenção social e psicológica.
O capelão impõe 3 grandes blocos de condições antes que qualquer cerimônia possa sequer ser cogitada. Certo, vamos desvendar isso. O primeiro passo exigido é que o rei obtenha o consentimento formal de 4 grupos essenciais da sociedade. E quem são eles? A casta dos governantes subordinados, os conselheiros e ministros, os brahmanes influentes da região e os chefes de família ricos. Que eram a base econômica. Exato. Certo, mas espera aí. Historicamente falando, a gente está numa era onde o poder absoluto é a norma. Totalmente. Monarca não fazia enquete de opinião popular. Pois é. Pedir permissão explícita para 4 esferas diferentes da sociedade não soava como um sinal de imensa fraqueza para um rei absoluto. Isso levanta uma questão importantíssima sobre como o texto redefine a própria natureza da autoridade. O capelão está mudando a base de poder do rei de forma muito estratégica. Como assim? Em vez de uma autoridade baseada na força bruta, ele introduz a ideia do consenso coletivo, envolvendo a elite política, a burocracia, a liderança religiosa e os financiadores. O sacrifício deixa de ser um capricho egoísta do rei. Ah, vira um projeto de Estado. Exato. Fica blindado contra rebeliões. É um movimento genial de relações públicas. Caramba, é um engajamento comunitário primitivo. E eu digo isso porque a segunda condição do capelão entra num campo que parece controle mental puro. Essa parte é fascinante. Ele exige que o rei se blinde contra o arrependimento. A regra é clara, tipo, não se pode sentir remorso pelo gasto de dinheiro antes do sacrifício, nem durante a festa, nem depois que tudo acabar. A mente tem que ficar no estado de contentamento absoluto. E a mecânica por trás dessa segunda condição é pura psicologia budista, muito antes do seu tempo. A ideia é que a intenção por trás de uma ação é o que determina o impacto dela. Faz sentido. Se alguém doa uma fortuna, mas passa o resto do ano amargurado, chorando pelo dinheiro perdido, o benefício kármico daquela ação é totalmente anulado pela negatividade. Nossa, então o capelão está exigindo uma purificação da intenção? Exato, garantindo que o rei doe por generosidade real e não como uma transação comercial fria que só gera estresse. Incrível. E ainda tem a terceira condição, né? Que é lidar com a multidão. O capelão avisa que um evento desse tamanho, com comida grátis para todo lado, vai atrair todo tipo de gente. Pessoas justas e aproveitadores, de tudo um pouco. E o rei é instruído a não se frustrar com a presença dessa galera moralmente duvidosa. Ele tem que focar exclusivamente no fato de que os justos também estão sendo alimentados. E para selar o acordo e acabar com qualquer ansiedade do rei, o capelão fornece 16 razões lógicas para legitimar o evento. Um checklist completo. Quase isso. Eles repassam 8 qualidades do rei, tipo linhagem nobre, instrução, justiça militar, e 8 qualidades do capelão, atestando a pureza dele e o conhecimento dos textos sagrados. É uma armadura argumentativa. Sim, se alguém tentasse criticar, a resposta estava pronta. O patrocinador é impecável e o executor é irrepreensível. É muito fascinante. É quase como se a gente pensasse na figura de um CEO moderno que acabou de atingir lucros bilionários no trimestre. Boa analogia. Aí ele quer dar a festa de gala filantrópica mais extravagante da década para cimentar o próprio legado. Mas em vez de só alugar o maior salão da cidade e comprar muito caviar, o consultor dele sugere uma estratégia hipercomplexa. Tipo, aprovação unânime do conselho? Isso, aprovação dos acionistas, um treinamento de inteligência emocional para ele não chorar sobre os custos depois e um plano de contenção de crise para lidar com pênatras na festa. É pura gestão preventiva. A analogia é excelente. E tudo isso prepara o terreno para a execução real do sacrifício, que é onde a quebra de paradigma acontece com força total. Nossa, sim. A execução é onde o texto derruba todas as expectativas de quem ouve. Como a gente já pincelou no começo, a expectativa para um ritual dessa magnitude seria um mar de sangue animal. Uma carnificina. Mas o texto detalha a ausência absoluta de violência. Nenhum touro, nenhuma cabra, ovelha, porco ou galo foi abatido. Nenhuma criatura viva sofreu. E eles foram além disso, sabia? Ah, é? Sim. Nenhuma árvore foi cortada para fazer postes de sacrifício, o que era a norma na época. Até a grama ritualística não foi arrancada de forma destrutiva. Caramba, o respeito à natureza foi total. E o impacto socioeconômico desse detalhe também precisa ser sublinhado.
Naquela época, obras estatais dependiam de um sistema brutal de castas e trabalhos forçados. Era na base do chicote. Mas a fonte especifica muito claramente que os servos e trabalhadores não executaram suas tarefas sob ameaça de punição ou violência. Não tinha ninguém trabalhando em lágrimas lá. A diretriz era tipo, quem quisesse trabalhar, trabalhava, quem quisesse descansar, descansava. Um evento movido a puro trabalho voluntário. Mas espere um momento. Eu preciso atuar como cético aqui agora. Manda. O conceito de sacrifício, quase por definição na Índia antiga e em outras culturas, não exige que algo de grande valor seja perdido para apaziguar os deuses. Sim, essa é a regra geral. Então, como um evento que só tem mel, manteiga e trabalho voluntário poderia ser considerado um sacrifício válido naquela cultura? Pois é, e o que é fascinante aqui é a introdução da lei do karma, desconstruindo a lógica da época. A crença bramânica dizia que os deuses se nutriam da essência da vida, que era violentamente retirada no altar, certo? Exato. O sangue era o pagamento. Mas a lógica por trás da ação do capelão é fundamentada em causa e efeito éticos. Se o objetivo do rei é garantir a paz, como ele vai conseguir isso gerando terror e agonia em milhares de animais? Ah, entendi. Matar trazia, karmicamente falando, exatamente o oposto da bênção que ele queria. Exatamente. O capelão redefiniu a palavra sacrifício. Não era mais sobre destruir o que é valioso, mas sobre o exercício da generosidade máxima. Oferecer sustento que nutre a vida como mel e o ghee, e libertar a força de trabalho do chicote. É o maior investimento possível para um futuro pacífico. E a prova de que essa tática funcionou está na reação dos convidados. Os líderes das 4 esferas de poder, aqueles que deram consentimento inicial, ficaram tão maravilhados com tudo aquilo que decidiram trazer riquezas adicionais e oferecer ao rei. E o que o rei faz? Ele pega tudo? Não, ele recusa. Ele diz que já possui riqueza suficiente, arrecadada por meios justos, e pede que eles levem tudo de volta. Uau! Um monarca recusando o ouro. Pois é. Inspirados por esse desapego, os líderes não guardam o tesouro. Eles montam seus próprios centros de distribuição e oferendas pacíficas ao redor do fosso central do sacrifício. É um efeito dominó de generosidade incrível. E essa recusa do rei mostra que o evento não era uma manobra política velada para arrecadar impostos, sabe? Isso solidifica a confiança de todo mundo. A história já seria maravilhosa só com essa reforma social. Mas o cânone Pali entrega uma verdadeira reviravolta de roteiro aqui. Um plot twist clássico. Sim, o momento da revelação. Lembremos que o Buda está contando essa história para um grupo de brahmanes. Eles aplaudem vigorosamente, ficam maravilhados, mas no meio da plateia tem um cara chamado Kutadanta. Que é extremamente observador. Muito. Ele nota que o Buda não introduz a história com os jargões comuns de fábulas, tipo reza a lenda ou dizem os antigos. O Buda descreve o vento batendo, os sentimentos internos do rei, tudo com a precisão de uma testemunha ocular. E quando o Kutadanta confronta o Buda sobre isso, a resposta vem com a maior naturalidade do mundo. O Buda admite que ele mesmo era o capelão Brahmani naquela vida passada. Ele foi o arquiteto de toda aquela revolução. A importância dessa revelação é imensa na dinâmica do diálogo, porque o Kutadanta, sendo um Brahmani tradicional, não reage com fúria por ver a religião dele sendo reinterpretada. O que seria compreensível na época, né? Sim, mas ao perceber que está diante de alguém que viveu a excelência ritualística, ele sente reverência. Ele percebe que o Buda tem uma sabedoria que transcende saber cantar os cânticos ou acender as chamas. E essa reverência gera a pergunta que muda o curso de todo o texto. O Kutadanta pergunta ao Buda, olha só, existe algum sacrifício que seja ainda mais simples, que exija menos esforço organizacional, mas que seja ainda mais lucrativo e benéfico do que aquele evento gigantesco? E a resposta do Buda constrói o que a gente pode chamar de escada da evolução espiritual. Adoro esse conceito. Ele não descarta a ideia de sacrifício, mas ele interioriza o conceito em degraus, e cada nível exige menos rituais externos e mais comprometimento interno. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Qual é o primeiro degrau?
O primeiro são as doações regulares para ascetas virtuosos. O Buda explica que pessoas verdadeiramente iluminadas jamais colocariam os pés nos sacrifícios tradicionais, porque ali haveria espancamentos e morte de animais. Claro, faz todo sentido. Então, direcionar recursos para manter quem vive uma vida de virtude já é um sacrifício muito superior a qualquer fogueira monumental. Entendi. E subindo para o segundo degrau, o Buda fala sobre o ato de fornecer abrigo, né? Sim, construir alojamentos para a ordem monástica, a Sangha, que viaja pelo mundo. O sacrifício sai da ideia de queimar comida e entra na ideia de construir um porto seguro. Lindo isso. E o terceiro degrau torna a jornada bem mais pessoal. Trata-se de buscar refúgio, com um coração puro, nas 3 joias do budismo. O Buda, o Dhamma, que são os ensinamentos, e a Sangha, é como alinhar a bússola moral interna. Exatamente. E então, chegamos ao quarto degrau, que é onde a mudança de comportamento fica radical de verdade. Que é assumir os 5 preceitos morais básicos. E, para contextualizar bem a fundo para quem nos ouve, a fonte detalha esses preceitos. São fundamentais. Sim, abster-se de tivais idas intencionalmente, não pegar o que não foi dado, evitar a má conduta sexual, não mentir e não consumir bebidas fortes ou substâncias que causem letargia e falta de atenção. É um código de conduta bem direto. Muito! E se a gente for analisar o mecanismo disso, é fácil entender o apelo. É como cancelar uma assinatura empresarial caríssima de um software legado, sabe? Sei bem, aquele software cheio de falhas que vive travando. Exato. Que exige servidores imensos em manutenção diária exaustiva, que seriam os rituais bramânicos tradicionais, e trocar isso por um sistema operacional interno gratuito, super eficiente e que funciona offline você mesmo. Adorei. A analogia do sistema operacional é incrivelmente precisa. O sacrifício é completamente transferido do plano físico para o mental. Mas, sabe, por que adotar regras morais é considerado um sacrifício? Essa é a chave de tudo. Por quê? Porque requer a morte do egoísmo, do impulso imediato e da conveniência. Ah, entendi. Mentir, por exemplo, muitas vezes é a rota mais fácil para evitar um problema, né? Não mentir exige o sacrifício do seu próprio conforto. Ingerir substâncias que entorpecem a mente é uma forma de escapar da realidade. Ficar sóbrio exige sacrificar esse escapismo. Perfeito. Forçando o indivíduo a lidar com a realidade crua. E o mais notável é a genialidade pedagógica do Buda conversando com o Kuntadanta. Ele poderia simplesmente ter dito, olha, tudo que você estudou a vida inteira é fraude. Mas isso criaria uma barreira gigante, o cara ia se fechar na hora. Com certeza. Em vez disso, ele pega o vocabulário que o Kuntadanta venera a ideia de sacrifício e recompensa e vai refinando. Ele mostra que a purificação não pode ser terceirizada para um sacerdote matando um bicho num altar. A paz real exige responsabilidade pessoal sobre a própria mente e o próprio corpo. É a devolução da responsabilidade para o indivíduo. A quebra total das muletas religiosas externas. Mas olha, mesmo diante de um modelo ético tão robusto assim, o texto sugere que existe um estágio ainda mais além, não é? Existe sim. Se adotar os preceitos morais e mudar o comportamento não é o topo da escada, qual é o sacrifício final e absoluto apontado pelo Buda? O ápice dessa jornada espiritual é algo de uma profundidade imensa. O Buda explica que o sacrifício supremo acontece quando surge no mundo um mestre totalmente iluminado, ensinando uma verdade que é perfeita no começo, no meio e no fim. Certo. E o discípulo que ouve esse ensinamento vai muito além das regras morais do dia a dia. Esse indivíduo atinge os chamados jhanas. E para quem nos ouve e não está imerso no vocabulário budista, o que exatamente são os jhanas e por que eles são o topo dessa montanha? Os jhanas são estados de meditação de absorção extremamente profundos. Não é só sentar em silêncio de olhos fechados por 10 minutos. É algo bem mais intenso. Muito. São níveis de concentração onde as distrações do mundo físico simplesmente desaparecem. A mente experimenta uma clareza e uma unificação absurdas. Nossa. Quando a mente atinge esses estados e é direcionada para a sabedoria, a pessoa alcança a extinção total das corrupções mentais, tipo a ignorância, a ganância, o ódio.
Uma limpeza completa. Sim, a pessoa compreende com certeza absoluta que não há nada além neste mundo. Todo aquele apego doentio à existência se dissolve. Esse domínio absoluto sobre a própria consciência é o sacrifício definitivo. É o sacrifício da ilusão existencial. Exato. É incomparável a qualquer quantidade de oferendas de mel, ouro ou animais que você possa imaginar. O impacto dessa explicação final sobre o Kutadanta é imediato, né? E é algo físico. Ele não fica só sentado ali debatendo filosofia ou teorizando com o Buda. Não, a reação dele descrita no texto é de uma emoção avassaladora. Ele declara na mesma hora que buscará refúgio nos ensinamentos pelo resto dos dias dele. Ele se torna um seguidor ali mesmo. Mas a imagem visual mais potente, o clímax verdadeiro da história, é o que ele faz em seguida na realidade material. Porque ele era o mestre responsável pelo ritual massivo que ia acontecer, não podemos esquecer disso. Sim, imediatamente após compreender toda essa evolução espiritual, ele emite ordens no local, Kutadanta manda libertar todos os animais e os números listados na fonte não são meramente simbólicos, né? É vital prestar atenção neles, porque demonstram a escala exata do impacto físico gerado por uma simples mudança de mentalidade. A contagem do texto é estarrecedora. São 700 touros, 700 novilhos, 700 novilhas, 700 bodes e 700 carneiros. É muita vida salva no instante. Exatamente 3.500 seres vivos, que já estavam amarrados nas estacas, aguardando a execução iminente em nome da tradição, e que são soltos no mesmo segundo. Uma reviravolta monumental. E ele não apenas desfaz os nós. O decreto exige que seja concedida a vida plena a eles, que encontrem pastos de grama verde fresca, que encontrem águas limpas para beber e que brisas frescas soprem sobre eles. É muito poético. Então, o que tudo isso significa? A gente começou nossa análise detalhando o projeto burocrático de convencer grupos políticos a validar um ritual. E terminamos a jornada com o vento soprando sobre 3.500 animais vagando livres. Qual é a essência real dessa metamorfose na sua visão? Se conectarmos isso a um panorama maior, a lição inegável é que a verdadeira sabedoria não habita apenas no plano abstrato, sabe? Ela deságua inevitavelmente em ações materiais imediatas. O ritualismo cego foi obliterado pela compaixão instantânea. Exato. E havia pressão social ali. Kutadanta poderia facilmente ter pensado, tipo, compreendi o ensinamento do Buda, mas os convidados já chegaram, as estacas estão prontas, vou realizar esse último sacrifício e começo a ser uma boa pessoa amanhã. O clássico, segunda-feira eu começo a dieta. Bem isso. Mas a clareza interna foi tão grande que a ação precisava se alinhar à ética imediatamente, não importando o custo financeiro ou a quebra de protocolo social. O que fica de lição é que a prova definitiva de que um princípio ético foi internalizado não está na retórica. Não está no discurso bonito. Não. A prova está pura e simplesmente nas correntes que a pessoa decide quebrar ao redor dela na vida prática. É a tangibilização da moralidade. Esse texto original é uma verdadeira obra-prima de argumentação persuasiva. Ele confronta uma tradição violenta focada no acúmulo externo e na ansiedade de apaziguar forças através da destruição e transmuta isso num manifesto de paz e autonomia moral. E o recado milenar continua ressoando alto até hoje. O maior poder humano não é subjugar o mundo ao nosso redor, mas domar a própria mente. Trata-se da transferência fundamental, do controle agressivo sobre o outro para o domínio pacífico sobre si mesmo. Perfeito. E para garantir que essa análise não fique presa no passado distante da Índia antiga, a gente gosta de deixar um pensamento final, uma provocação para quem nos ouve refletir. É um excelente exercício. Ao olharmos para a nossa cultura moderna, que é super marcada pelo excesso de informação, pela busca constante por status e pela exibição nas redes sociais e na vida corporativa, quais seriam os nossos próprios equivalentes dos antigos sacrifícios bramânicos hoje? Que rituais performáticos a gente faz hoje em dia, né? Exato. Que sacrifícios exaustivos continuamos fazendo, drenando tempo e saúde mental apenas para manter as aparências perante a sociedade? E, principalmente,
Como seria libertador substituir essas performances exaustivas por ações éticas silenciosas que realmente beneficiassem os outros? É o tipo de questionamento capaz de alterar profundamente as escolhas da nossa semana. Uma lente poderosa para avaliar onde a gente está gastando nossa energia só para sustentar ilusões. Com certeza. Com esse convite à autoanálise, encerramos a nossa análise de hoje. Fica o incentivo para continuar investigando, questionando as estruturas e absorvendo as perspectivas revolucionárias que a história tem a nos oferecer. Foi um prazer acompanhar essa reflexão com a nossa audiência. Um abraço a todos e que a mente permaneça sempre curiosa.